A celebração da Páscoa é a constatação de que a morte, o maior inimigo da humanidade, foi derrotada para sempre. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados e no terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo vazio é o grito de vitória que ecoa até hoje, transformando vidas. As primeiras testemunhas dessa vitória foram algumas mulheres fiéis, conforme está registrado em Marcos 16, de 1 a 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Essas mulheres foram ao sepulcro ao raiar do sol, carregando perfumes para ungir o corpo de Jesus. Em meio ao luto, ao medo das autoridades e à decepção da cruz, elas demonstraram fidelidade inabalável. Hoje aprendemos com elas lições muito preciosas que precisam ser enfatizadas. Em primeiro lugar, esse evento nos ensina que a fidelidade supera o medo. Aquelas mulheres não fugiram como os discípulos. Enquanto Pedro e os outros se esconderam, elas saíram cedo, arriscando tudo. E por quê? Porque o amor verdadeiro não calcula riscos. Elas viram a pedra rolada e o túmulo vazio. O anjo proclamou: ele não está aqui, ressuscitou. Sua fidelidade as posicionou para o milagre. Isso nos ajuda a entender que precisamos ser fiéis mesmo em tempos de crise. Ser capazes de enfrentar as dores com oração e serviço. Deus honra quem persevera. Em segundo lugar, chama a nossa atenção o fato de que as primeiras testemunhas do Cristo ressuscitado foram pessoas sem prestígio ou posição social. Maria Madalena, por exemplo, oriunda da modesta vila de pescadores chamada Magdala, era uma mulher simples que tinha sido liberta por Jesus de 7 demônios, como está escrito, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aqui fica claro que Deus inverte a lógica humana. Ele usa pessoas simples para proclamar a maior notícia. Isso nos ajuda a entender que não podemos subestimar o nosso chamado. Deus usa a quem Ele quer, da maneira como quer, independentemente de biografia ou status. Em terceiro lugar, precisamos colocar em foco a missão. Aquelas mulheres saíram tremendo de alegria, mas com uma missão definida, como disse o anjo: mas vão e digam aos discípulos dele
e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Observe que o espanto virou missão. O sepulcro vazio não era fim, mas início de uma jornada cujo lema continua o mesmo: do vazio à plenitude, da dúvida à proclamação. Como servos de Jesus, não podemos perder de vista a nossa missão. Somos missionários. A Páscoa não é só celebração, é comissão para transformar o mundo. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Filipenses 3:10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Fica claro, então, que a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas uma realidade viva que rompe com o pecado e a morte. Significa que, quando nos rendemos a Cristo, participamos da sua vitória sobre a morte. E foi esse o testemunho que eu vi de um ex-viciado em drogas. Ele disse: eu era prisioneiro do vício, vivendo uma morte em vida. Ouvi sobre Jesus ressuscitado e clamei por ele. Hoje estou liberto e lidero um grupo de recuperação. E terminou a sua fala dizendo: a vitória dele é real na minha história. Celebre essa Páscoa com gratidão. Jesus venceu e por meio dele você também vencerá. O túmulo vazio é o grito de vitória definitivo de Jesus sobre a morte, o pecado e as trevas. Esse eco ressoa até hoje, atravessando séculos, culturas e corações aflitos. Pense nas mulheres que foram ao sepulcro, na experiência delas, quando a angústia virou alegria. Os discípulos, antes temerosos, tornaram-se testemunhas corajosas. Jesus venceu a morte para nos dar a vida eterna. Ele quebrou as correntes do pecado, do medo e da sepultura.